malta, sejam muito bem-vindos ao Carta Mágica. E cá estamos para mais um top 10 de jogos mais populares, agora referente ao mês de Abril, baseado nos títulos que mais foram falados na plataforma do Board Game Geek. Em Abril destacaram-se os dois primeiros, mantendo-se quase diariamente nas primeiras posições do top. Na batalha para o top estiveram 38 jogos, mas só 10 venceram. E recordam-se das questões que ficaram no ar no final do top 10 de março? Ansiosos por esclarecer as dúvidas? Não saiam daí! E será que começamos bem? Pois claro que começamos! Em 10º lugar temos Dune Imperium, um jogo de 2020 de Paul Dennen, publicado pela Direwolf, com um peso de 2.91 segundo o Board Game Geek. Dá de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 ou 4 jogadores. Este já o tratamos por tudo, não é verdade? 4 ocupações consecutivas no top 10. Em janeiro ocupava a primeira posição, em fevereiro a terceira, em março a sétima posição e agora cai para a 10ª posição. Apesar de ter uma tendência decrescente, continua no top 10, por isso merece aqui o nosso aplauso. Bem, vejamos mais uma vez o que acontece neste jogo. Em Dune Imperium, cada jogador assumirá o controle de um líder de uma das grandes casas e usará uma combinação de construção de deck e colocação de trabalhadores. Durante o curso de uma rodada, os jogadores estarão a ganhar recursos e também a destacar tropas para a zona de conflito ou para o seu quartel para combater conflitos futuros. Há uma variedade de locais no tabuleiro com vários efeitos que permitem que o jogador siga uma infinidade de estratégias enquanto joga, especialmente quando combinados com diferentes efeitos de cartas. Alguns efeitos de carta e localização permitem que o jogador ganhe recursos, compre cartas extras e recrute tropas. No final de uma rodada, se algum jogador atingir 10 ou mais pontos de vitória, ou se o seu baralho de conflito estiver vazio após as 10 rodadas, o jogo termina e quem tiver mais pontos de vitória vence. Já jogaram este jogo? Gostaram do tema, das mecânicas e da arte? Eu ainda não o joguei e confesso que o tema e a arte não me cativam, mas tanto tempo no top deve ser um ótimo jogo. E sabem o que me deixam com água na boca? Saber que este jogo é dos mesmos criadores do Clank. Em 9º lugar temos Galaxy Trucker, um jogo com previsão de venda para o verão deste ano, de Vlaada Chvátil, o mesmo autor dos famosos Codenames e Through the Ages, publicado pela Exact Games Edition, de 2 a 4 jogadores. Esta versão do Galaxy Trucker é um relançamento do lançamento original de 2007 por Vlaada Chvátil, que apresenta uma nova arte, mais peças de navio, efeitos de cartas ajustados e a jogabilidade simplificada, que consiste em apenas um único voo pelo espaço. Dito isso, se quiseres uma experiência mais longa e desafiadora, podes jogar uma campanha de 3 voos, conhecida como Jornada Transgaláctica. Este é um jogo familiar onde os jogadores começam simultaneamente a vasculhar o armazém comum, tentando freneticamente pegar nos blocos de componentes mais úteis para construir a sua nave espacial, tudo isto em tempo real. Uma vez que os navios são lançados, os jogadores encontram situações perigosas enquanto competem por oportunidades financeiras, cada um esperando obter a carga mais valiosa e terminar com o máximo possível do seu navio intacto. Aqui enfrentas vários perigos que enviarão pedaços da tua nave, da tua carga e da tua tripulação para as profundezas do espaço. O Galaxy Trucker foi muito bem sucedido em 2007, obtendo várias nomeações para vários prémios, gerando várias expansões e uma edição de aniversário gigante em 2012. Para esta edição de 2021 sairão as versões em inglês, francês, alemão e coreano. Desperta-vos interesse? Jogaram a edição anterior? Digam-me nos comentários, não se esqueçam. Em 8º lugar temos Brew, um jogo de 2021 de Steve Torres, publicado pela Pandasaurus Games, com um peso de 2.80 segundo o Board Game Geek, de 2 a 4 jogadores. O objetivo deste jogo é que os jogadores tragam o equilíbrio de volta à floresta. O tempo está quebrado,
todas as estações existem ao mesmo tempo e o dia e a noite não têm um ciclo real, girando ao sabor da floresta. A Terra Encantada de Bril foi levada ao caos e cabe aos jogadores, os astutos místicos da floresta, tomar criaturas extraordinárias da floresta e usar a sua magia para trazer de volta o equilíbrio. Em Bril, os jogadores devem escolher como usar dados de elemento, seja para retomar o controle de tantas temporadas quanto possível num jogo de controle de área, ou para adquirir bens na vila local num jogo de colocação de trabalhadores. Recrutar criaturas da floresta e preparar poções pode ajudar a compensar os rolamentos de dados aleatórios ou criar um motor para ajudá-los a domar as terras. Este jogo tem previsão de lançamento a 16 de junho, está disponível a pré-venda no site da Pandasaurus Games. Ficaram curiosos com este jogo? Já podem conhecê-lo melhor na plataforma online Tabletopia ou Tabletop Simulator. Passem por lá! Em sétimo lugar temos Robinson Crusoe, As Aventuras na Ilha Amaldiçoada, um jogo de 2012 de Joanna Kijanka e Ignacy Trzek, publicado pela Portal Games com um peso de 3.78 segundo o Board Game Geek, de 1 a 4 jogadores. Em março ocupava a 9ª posição, tendo subido 2 lugares este mês. Robinson Crusoe, Aventuras na Ilha Amaldiçoada, é um jogo de aventura cooperativo onde os jogadores assumem o papel de náufragos que tentam sobreviver numa ilha deserta. Imaginas-te a explorar uma imensão de terra para reunir vários recursos, construir abrigos para te protegeres da tempestade, construir ferramentas e lutar contra animais selvagens? Pois, é isso tudo que vais encontrar neste jogo. E melhor ainda é ter Robinson Crusoe com uma nova edição, com uma expansão e ainda edição de colecionador. Tudo isto já está disponível, uma vez que o jogo superou o valor a que se propôs no Game Fund, tendo sido todas as metas da extensão desbloqueadas. Esta nova edição contém miniaturas de personagens e componentes de luxo, um tutorial de 4 cenários campanha Open Play e um aplicativo móvel complementar com acesso a mais de 300 novos cartões de aventura e cartões de evento, bem como uma camada de áudio extra para imersão completa. A nova expansão para o jogo, o Livro das Aventuras, consiste em 20 novos cenários e variantes para cenários existentes. Os jogos com tema aventureiro e de exploração são, sem dúvida, os meus favoritos, fazendo com que eu consiga imergir no tema. Este nunca joguei, mas tenho uma curiosidade enorme. E vocês, gostam deste tema? Gostam de jogos cooperativos? Fico à espera das vossas opiniões. Em sexto lugar temos The Initiative, um jogo de 2021 de David Ardila, Shan Shao e Andrew Brian George, publicado pela Unexpected Games, com peso de 1.89 segundo o Board Game Geek, de 1 a 4 jogadores. Neste jogo recuamos até ao ano de 1994 e encontramos-nos numa garagem acompanhados de mais 3 amigos. De repente, encontramos um jogo misterioso perdido e abandonado a um canto. Conforme jogamos, descobrimos que o jogo está estranhamente conectado com as nossas vidas. A nossa dúvida é: o que devemos arriscar para desvendar os segredos da iniciativa? Sentiram que estavam dentro do jogo? Até me arrepiei. A Iniciativa é um jogo de tabuleiro cooperativo exclusivo, de estratégia inteligente, quebra de código e narrativa visual. É composto por 3 elementos que se combinam para formar uma experiência envolvente. A história é contada por meio de uma revista de banda desenhada, bem diferente do que estamos habituados, e antes de cada jogo os jogadores leem uma página da história para preparar o cenário para a ação. A jogabilidade é uma mistura única de quebra-cabeças e estratégia. Cada missão exige que os jogadores resolvam um quebra-cabeça, como descodificar uma frase ou solucionar um problema de lógica. Ok? Várias hipóteses. Conforme jogam, os jogadores não avançam apenas na história, mas também ganham segredos. Os cartões secretos representam notas e quebra-cabeças que os personagens descobriram na história. Mesmo depois de completar a história, há muito mais missões para jogar e segredos para descobrir. A previsão de venda deste jogo na Europa, na versão em inglês, é
maio, por isso, se gostaste deste jogo, fica atento, está por aí. Em quinto lugar temos Marvel Champions The Card Game, um jogo de 2019 de Michael Boggs, Nate French e Caleb Grace, publicado pela Fantasy Flight Games, com peso de 2.83 segundo Board Game Geek, de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 1 ou 2 jogadores. O Homem de Ferro e o Pantera Negra unem-se para impedir que Rhino percorra as ruas de Nova York. O Capitão Marvel e o Homem-Aranha lutam contra Ultron enquanto ele ameaça a aniquilação global. Será que tens o que é preciso para te juntares a estes heróis lendários e te tornares um campeão? O autor convida-nos a saltar para o universo Marvel com Marvel Champions The Card Game, um living card game cooperativo para 1 a 4 jogadores. Marvel Champions The Card Game convida os jogadores a encarnar heróis icónicos do universo Marvel, enquanto lutam para impedir que os vilões executem os seus esquemas tortuosos. Como um living card game, o Marvel Champions conta com lançamentos regulares de novos produtos, incluindo novos heróis e cenários. Assim, teve novos lançamentos mensais no primeiro trimestre de 2020, com o Ant-Man Hero Pack, estreando em novembro de 2020, seguido pelo Hero Packs para Wasp, Quicksilver e Scarlet Witch, com os 2 primeiros e os 2 últimos pacotes em sinergia, quando combinados, devido aos relacionamentos íntimos destes heróis. Até aqui, estes foram seguidos em fevereiro de 2021 pelo Galaxy Most Wanted, o segundo pacote de campanha para os campeões da Marvel após o lançamento de The Rise of Red Skull em setembro de 2020. E há muitos mais. Explorem que este jogo e respectivos packs estão muito bem cotados no Board Game Geek. Em quarto lugar temos Siege of Runedar, um jogo de 2021 de Kenner Knizia, publicado pela Ludonova. O Cerco de Runedar é um jogo cooperativo para 1 a 4 jogadores que assumem um papel de anões encarregados de defender as muralhas de Runedar e o tesouro que eles guardam. Eles terão que enfrentar orcs, goblins e trolls, lutando corpo a corpo contra aqueles que conseguem passar pelas muralhas e atirar à distância naqueles que tentam entrar. Um sistema de construção de deck permite que os jogadores atualizem as suas armas e ferramentas, uma vez que terão de conter os invasores por tempo suficiente para construir um túnel para escapar do terrível cerco ao qual foram submetidos e colocar o tesouro em segurança. O Cerco de Runedar tem previsão de lançamento para outubro de 2021 em inglês e espanhol. E chegamos aos 3 primeiros lugares deste top! Em terceiro lugar temos Marvel United, um jogo de 2020 de Andrea Chiarveggio e Eric M. Lang, publicado pela Seaman Global Limited, com um peso de 1.87 segundo Board Game Geek, de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 jogadores. E lá vamos a mais um jogo sobre super-heróis da Marvel, o segundo neste top. Em Marvel United, os jogadores assumem o papel de icónicos Marvel Heroes, cooperando para impedir o plano mestre de um poderoso vilão controlado pelo jogo. Cada vilão revela o seu plano mestre com cartas que desencadeiam efeitos diferentes e ameaças que apresentam desafios em todos os locais. Os heróis devem escolher cuidadosamente as cartas para jogar dos seus baralhos exclusivos, que não só oferecem diferentes ações e superpoderes para usar, mas também se combinam com as ações de outros heróis para fazer o impossível. Marvel United foi nomeada em 2020 para vários prémios, nomeadamente entre outros para o Golden Geek Light Game of the Year, para melhor jogo de tabuleiro temático Golden Geek e para melhor jogo para a família no 2020 Board Game Quest Awards. Agora digam-me vocês, conhecem este jogo? É na vossa opinião merecedor desta posição? Eu não o conheço e sinceramente não me atrai, mas fico à espera que me convençam do contrário. Ou não? E em segundo lugar temos Lost Ruins of Arnak! O jogo de 2020 de Min and Dwellen, publicado pela Xerox Games Edition, com um peso de 2.75 segundo Board Game Geek.
dá de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 jogadores. Este jogo está no top pela 4ª vez consecutiva, tendo ocupado a 2ª posição em janeiro, a 9ª em fevereiro, a 3ª em março e agora a 2ª posição em abril. Mas tenho-vos a dizer que agora compreendo na perfeição o porquê de tanto êxito. Mas já vos dou a minha opinião. Bem, se gostam de jogos com tema de exploração e aventura, este é o indicado. Lost Ruins of Arnak passa-se numa ilha inabitada onde vários exploradores encontraram traços de uma antiga civilização. Os jogadores irão então liderar uma expedição para explorar a ilha com o objetivo de descobrir artefactos perdidos, mesmo que para isso tenham de enfrentar temidos guardiões. Para mim, este jogo é espetacular. Começando pelo tabuleiro, com uma imagem de fundo, com uma ligação de floresta, água e zonas sem vegetação, com cores vivas e reais, com locais para colocação de cartas bem como de outras peças, isto tudo no tabuleiro, com componentes temáticos e de extrema qualidade, adicionando a isto tudo uma junção de mecanismos como a colocação de trabalhador, a construção de deck, drafting e colocação de peças que te trazem uma verdadeira experiência de exploração e aventura e te obrigam a fazer tantas, mas tantas escolhas. Eu sinto-me de verdade dentro do jogo a explorar a ilha, a derrotar guardiões, eles existem, para explorar mais locais com a ajuda de membros que vou contratando durante o jogo. Se ainda não conhecem este jogo, experimentem, mesmo, não se vão arrepender. E por fim, chegamos ao primeiro lugar deste top de abril. O jogo que teve uma subida impressionante, passando de 10º lugar, até baixo, em março, para primeiro em abril, que esteve em 2020 no Kickstarter e superou muito o seu objetivo. Sabem qual é? Pois claro, Wolf Chronicles of Empire and Exile, um jogo de 2021 de Cole Hurl, autor de vários jogos tais como Root, Pax Pamir e John Company, publicado pela Leather Games com um peso de 3.82 segundo o Board Game Geek, de 1 a 6 jogadores, sendo melhor para 4 jogadores. Em Oath, os jogadores guiam o curso da história numa terra antiga. Os jogadores podem assumir o papel de agentes que reforçam a velha ordem para levar o reino à ruína. As consequências de um jogo irão repercutir nos que se seguem, mudando os recursos e as ações que os próximos jogadores podem ter à sua disposição. E até mesmo alterando a condição de vitória central do jogo, ok? Se o jogador assume o controlo, cortejando a anarquia e a desconfiança, os próximos jogadores terão que enfrentar uma terra invadida por ladrões e pequenos senhores da guerra. No momento posterior, um senhor da guerra pode tentar fundar uma dinastia, criando uma linha de governantes que pode durar gerações ou ser esmagada pelo surgimento de um culto terrível e misterioso. Resumindo, tudo pode acontecer em Wolf. Sem nunca ter jogado Wolf, no caso, baseando-me apenas no que vi e li, os pontos positivos deste jogo, na minha opinião, são essencialmente 3. Primeiro, arte da capa, tabuleiros e componentes atraentes com cores vivas, paisagens incríveis que se envolvem na história. Segundo, jogabilidade adaptável, evoluindo jogo após jogo, não impedindo de ser jogado com o mesmo grupo. Isso é ótimo. Terceiro, autor de jogos incríveis que por si só já me fazem ficar com imensa curiosidade. E vocês, o que pensam deste jogo? Não se esqueçam que está em primeiro lugar. E chegamos ao final do top 10 de abril com todas as posições preenchidas. Já conheciam todos estes jogos? Digo-vos que eu não e deu-me imenso prazer fazer toda esta pesquisa para vos apresentar. Deixo-vos apenas mais um desafio. Conseguem adivinhar alguns dos jogos que irão fazer parte do top 10 mais falados do próximo mês? Deixem-me a vossa opinião nos comentários. Não se esqueçam de seguir Carta Mágica nas redes sociais e subscrever o canal no YouTube. A mim resta-me agradecer-vos por terem ficado desse lado a assistir a mais um vídeo do canal. Vemo-nos